Nóbrega, como já referi, nós estamos na Criação Velha, uma das freguesias da Ilha do Pico, uma das freguesias da fronteira e onde estas festas são diferentes porque têm muitas particularidades, como já dissemos. Esta tarde realizou-se a procissão das rosquilhas e nós já temos a reportagem e que pedimos ao nosso realizador que avance com a reportagem. Enquanto que ao nosso lado temos o professor António Medeiros, uma pessoa que se tem debruçado sobre estas particularidades e que nos vai comentar alguns aspectos destas festas. Sr. Professor, estamos a ver ali as imagens da procissão das rosquilhas esta tarde. O que é a diferença destas festas entre hoje e o que foi aqui há alguns anos atrás? Eu posso começar um bocadinho mais atrás, a começar pelas festas do Espírito Santo no Pico, que são bastante diferentes daquelas que se fazem em todas as outras ilhas dos Açores. As nossas festas começam no sábado do Espírito Santo com um único império na Silveira de Pico, que dão pão e massa cevada e rosquilhas, e temos impérios no domingo do Espírito Santo, segunda-feira e terça-feira, e acabam no domingo da Trindade. A Criação Velha tem dois impérios. Teve ontem, domingo do Espírito Santo, um império que dá um pão de trigo, e hoje o império maior que dão rosquilhas, como já disse, cerca de 6.000 rosquilhas neste império. Mas estudar as rosquilhas não é só característica aqui da Criação Velha? Não, é característica de todas as ilhas, de todas as freguesias do Pico. Temos freguesias que dão pão, outros dão os pães de massa cevada, outras freguesias dão as vespas. Cada uma tem a sua tradição. É diferente de umas para as outras. E isto sempre foi assim? Sempre houve esta distribuição das rosquilhas? Sim, há muitos anos. Há muitos anos que esta freguesia, as outras, que dão rosquilhas e vespas. Há muitos anos mesmo. E é uma tradição que tentamos que não acabe, que é único nos Açores. A nossa ilha, portanto, cá é única a se dar alguma coisa a todas as pessoas que cá vêm. Há muita gente que põe a possibilidade de estas festas com os anos se perderem. Nota que elas estão a perder? Eu penso que nesta altura ainda não. Isso não se vislumbra ainda a médio prazo. Porque as pessoas, mesmo os mais novos, são muito entusiasmados nisto e não querem deixar cair esta tradição. Principalmente a segunda-feira do Espírito Santo aqui. Sr. Professor, muito obrigado. Ainda vai continuar connosco, mas uma vez que estamos a falar em particularidades, vamos sair aqui da Criação Velha e vamos um bocadinho mais à frente. Vamos começar pelo sul da Ilha do Pico, pelo lugar e a freguesia da Silveira, onde é lugar único em que há o Império no sábado. É uma tradição única que a Rosário Quaresma nos conta na reportagem que apresentamos de seguida. Sábado do Espírito Santo, amanhã acorda espetacular. Perante tanto trabalho que o primeiro dia de festa trará, ninguém se lembra que onde agora cresce o verde dos pinheiros e ao qual o povo dá o nome de Mistérios, outrora viviam pessoas que, quando as erupções vulcânicas de 1718 e 1720, fugiram para Almagareira e Silveira. Foi aí que tudo começou. Mas nesta manhã, desde as 6 horas, a azáfama é grande. As sopas de Espírito Santo serão servidas a 400 pessoas pertencentes à Irmandade do Sábado e, eventualmente, seus convidados. Depois da missa na Igreja de São Bartolomeu, o convívio, por entre o calor das sopas, da carne, do vinho e do Espírito Santo sempre presente. É então chegada a hora do cortejo recolher o pão. Este ano, cada açafate que o irmão dava para o Império levava 42 pães. Mas para que o peso não impedisse as senhoras de colocar os açafates à cabeça, só carregariam 20. Os outros aguardavam no adro da igreja o momento da distribuição, da partilha. E quase pode dizer que é por isso que as pessoas vão à festa. Mas até que a distribuição chegue ao centro desta, algum tempo demora. A que manda a regra começar a dar o pão em simultâneo de um e outro lado da Silveira, a todos que ficaram em casa, aos que por ali aguardam e aos que por ali passam. É assim, a tradição mantém-se todos os anos. Toda e qualquer pessoa que venha à festa recebe um pão. Se você que nos está a ver também aqui tivesse passado na altura da distribuição, poderia saborear a massa cevada da Silveira. Sr. Professor, vimos nesta reportagem que há essencialmente aqui a tradição do pão da massa cevada. O único império que nós temos no Pico que dá o pão de massa cevada é o da Silveira, não temos mais nenhum.
que eles já hoje misturam o pão de massa cevada com as rosquilhas. Mas é o único que dá o pão de massa cevada. Os outros dão rosquilhas ou vespas, ou, como aqui no Domingo do Espírito Santo, dão o pão de trigo. Nós vamos ver agora de seguida uma reportagem em que, sobretudo no lado norte da ilha, aparece muito o bolo de véspera. Porque esta diferença dentro da ilha, no sul, há uma característica, que são as rosquilhas e o pão da massa cevada. No norte há a tradição do pão de véspera. Porquê? Eu penso que são tradições muito antigas. As pessoas, no princípio, havia dificuldades de comunicação de lugarejo para lugarejo, ou de aldeia para aldeia, e cada um adaptou-se à sua forma. E depois, hoje, continuam com a antiga tradição. Por exemplo, eu lembro-me quando era criança, em que as rosquilhas aqui, um açafate, que são 30 rosquilhas, tinha apenas 6 kg de farinha. Agora já se põe 15, 20 e 30. Nós estamos a ver, por exemplo, um açafate destes, quantas rosquilhas tem? Tem 30 rosquilhas. 30 rosquilhas. Mais ou menos isso, quanto é que representa, desculpa a pergunta, mas quanto é que representa em termos de farinha, ovos? São 15 kg de farinha, são 12 dúzias e meia de ovos, e depois tem a manteiga, a canela, o limão, o açúcar. E porquê é que as pessoas dão isto neste dia? Portanto, é a tal tradição que vem do antigo. Parece que nasceu esta tradição no continente, com a Rainha Santa Isabel, quando criou as misericórdias. E depois extinguiu-se no continente, e hoje aparecem em todos os Açores as festas do Espírito Santo. Isto é um símbolo de fartura. As pessoas queriam mostrar com isto a fartura e também a caridade. Portanto... Sim, talvez mais, não tanto de fartura, mas talvez mais de caridade. Caridade. Muito obrigado. Como já dissemos, vimos a tradição do Sul, que é a distribuição das rosquilhas e do pão da massa cevada. No norte da Ilha do Pico não é assim. Dá-se, sobretudo, o bolo de véspera. A Lúcia Rosa foi vasculhar toda esta tradição e vai-nos contar na reportagem que apresentamos. Nestes últimos dias fizeram-se na Ilha do Pico milhares e milhares de vésperas, desde a freguesia das Bandeiras até à da Piedade. Antigamente os bolos eram dados aos pobres na véspera do dia. Daí o seu nome. Hoje, apesar dos tempos serem outros, a tradição continua viva. As mulheres juntam-se, hoje em casa de uma, amanhã em casa de outra, e num só dia sovam-se várias contas de bolos. Contas estas que variam de quantidade e de tamanho, de freguesia para freguesia. Outra tradição em vias de vir a desaparecer marca ainda esta última semana, o terço rezado em casa do mordomo. As pessoas juntam-se e durante mais de meia hora entoam cânticos, adorando com afetos de alma ao Divino Espírito Santo. Vestígios de outros tempos em que o povo buscava na fé a ajuda divina. Esta devoção perdura até hoje, manifestada nesta família que, em agradecimento a uma graça, prometeu levar a coroa, dando sopas do Espírito Santo a toda a gente da freguesia e a todos quantos quiseram aparecer. Mas se nem todos os anos há função, o que não deixa de haver são os impérios. Só que este ano o mau tempo não permitiu os cortejos, que em alguns lugares ainda se continuam a fazer. Abrigadas da chuva e do vento, as vésperas, depois de benzidas, são dadas às pessoas, que, de freguesia em freguesia, percorrem os impérios. Mas para quem não teve a sorte de lhe ser oferecida neste domingo de Pentecostes uma véspera, não desespere. No próximo domingo da Trindade há mais. Cabe ao outro lado da freguesia organizar de novo mais um império. E aqui, precisamente neste momento, aqui na Criação Velha, procede-se à distribuição das rosquilhas a todas as pessoas que por aqui passaram. Mas estamos a falar em particularidades e vamos dar um salto em frente. Vamos até à Ilha do Faial. Por tradição, a Ilha do Faial, em todos estes dias, desde o domingo, segunda e terça-feira, depois o domingo da Trindade, há os impérios. Fomos vasculhar também um bocadinho da tradição. A tradição que começa com a entrada da coroa em casa do imperador ou do irmão que serve nesse dia e depois o serviço no próprio dia. É a reportagem que elaboramos de uma particularidade na Ilha do Faial. Ontem, ao fim da tarde, foi a mudança da coroa. Instalada na copeira, a coroa do Divino Espírito Santo é entregue pelo irmão que serviu no domingo
ao irmão do Império da segunda-feira. Depois, o cortejo dirige-se para a casa do irmão. Ali, a coroa torna-se o centro da vida familiar durante a noite. Chegou finalmente o dia de hoje. Logo pela manhã, vários foguetes anunciam que começaram a ser feitas as sopas. Em grandes tachos, centenas de quilos de carne são cozidas. Depois, juntam-se os condimentos próprios com base em ervas aromáticas para dar ao caldo aquele gosto próprio. É que aqui faz-se de uma forma. Noutros lugares, os condimentos são diferentes, o que torna as sopas também diferentes. E enquanto se cozem as sopas, a coroa segue de casa do imperador, em cortejo para a igreja. Acompanham-no todos os convidados. Momento alto é a coroação do imperador. Depois, ele conduz a coroa até à copeira onde se realiza o serviço. No cortejo, acompanham a coroa levando o cetro, o irmão que para o ano serve precisamente na segunda-feira do Espírito Santo. Chegados à copeira, começa o serviço onde o imperador se senta à mesa com todos os amigos e convidados. Por tradição, são servidas as sopas. Nós já referimos que estas festas do Espírito Santo, em relação às ilhas, têm muito a ver com a religiosidade das pessoas. E essa religiosidade manifestava-se naturalmente em ocasiões de aflição. Eram os abalos de terra, eram os vulcões, eram as tempestades e, a partir daí, as pessoas pagavam promessas. Há um império único nesta região que paga uma promessa. O povo dessa ilha, na altura do rebentar de um vulcão, prometeu todos os anos realizar um império. E a partir de 1600 e tal, não me recordo agora, mas o Fernando Melo vai dizer na reportagem, a partir dessa data todas as câmaras da cidade da Horta têm cumprido essa promessa. É chamado o Império do Vulcão do Capelo. É a reportagem que apresentamos. As festividades do Espírito Santo, que se realizam no Faial do domingo à terça-feira, têm a sua expressão mais solene e tradicional no chamado Império da Câmara, antigamente conhecido por Império dos Nobres. A instituição deste império teve origem no terror que envolveu o povo faialense a quando a erupção vulcânica de 1672, ocorrida entre o Capelo e a Praia do Norte. Segundo o auto lavrado naquele ano, em 18 de maio, no livro de atas da Câmara Municipal da Horta, os moradores do Faial, através da edilidade municipal, fizeram o voto de realizar todos os anos, enquanto o mundo durasse, a festa do Espírito Santo, tomando-o como seu protetor e padroeiro da ilha e esperando assim alcançar a graça da extinção do fogo vulcânico que a todos afligia. Este secular voto do município faialense é rigorosamente cumprido ano a ano, no domingo de Pentecostes, com a participação de representações de toda a ilha e de entidades regionais e locais. No âmbito do voto e na linha da tradição, que remonta, aliás, à sua origem, a Câmara Municipal da Horta distribui normalmente um bodo a famílias de menores recursos económicos, assumindo este encargo, bem como o de todas as despesas da festividade, em honra do Divino Espírito Santo. Um caso singular, este voto do município da Horta, no conjunto das festas maiores e mais populares dos Açores. Um voto que remonta a 1672. Aqui da Criação Velha resta-nos estas últimas imagens. Nós queríamos fazer duas referências. A primeira é o agradecimento à Marinha através da Capitania do Porto da Horta, que permitiu hoje o transporte de pessoal técnico da televisão, que tornou possível esta emissão em direto. E, em segundo lugar, avisar que amanhã, esta mesma cerimónia que hoje aqui assistimos na Criação Velha, nós vamos transmiti-la em direto a partir das 16h30 na Vila da Madalena. Nós despedimos-nos, nós também vamos receber a nossa esquilha e despedimos-nos. Boa tarde, Teresa. Boa tarde, José Matos. E depois de passarmos pelo Pico e pelo Faial, vamos agora para a terceira, onde está o Vítor Alves, que nos vai dar a conhecer um pouco das festas do Espírito Santo na Terra Chã.